Eu errei. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal dizendo que se o Moicano sobrevivesse o primeiro e o segundo round, no terceiro, no quarto e no quinto, essa luta virava pra gente. O Moicano atropelou no primeiro round. Fica aí que eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu no UFC Paris. Fala pessoal, já sabe, né? Deixa aquela curtida no vídeo. Se não gostar, volta e diz que não curtiu depois. Comenta alguma coisa, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo quase todo mundo. Eu preciso desse empurrão, eu falo em todos os vídeos aqui, eu vou continuar falando que o YouTube não recomenda o nosso canal, então qualquer ajuda que vocês puderem fazer, engajando no vídeo, deixando uma curtida, comentando alguma coisa, ajuda demais a gente. Sou muito grato sempre, então ó, bora pro vídeo. Card preliminar foi legal, não teve lutas boas, lutas muito boas. Aquela famosa casinha, né? Uns franceses muito favoritos contra uns desafiantes zebras. Rolou algumas zebras e eu acho que o ponto alto foi que os maiores favoritos que estavam pagando nas casas de aposta, um e pouquinho, assim, que estavam no card preliminar, acabaram ganhando por decisão. O pessoal tava até meio assim, nossa, esse cara não era pra ganhar desse jeito, a expectativa era bem maior do que aconteceu. Eu acho que o destaque do card preliminar foi que, contrariando todas as expectativas, vocês lembram desse vídeo? Eu cheguei a postar, se vocês não acompanham o Instagram da MMA hoje, segue lá já, porque eu posto muita coisa lá que eu volto aqui e comento. Então, ó, eu postei a pesagem da Ailin Pérez, que ela sai tremendo da balança, assim, bem feio, teve um corte de peso bem forte. 136.5 pounds for Ailin Fiona Perez. Vamos, campeona! Vamos, campeona! Thank you, thank you. Ahí, fuerte. A gente nunca sabe como é que a pessoa vai se apresentar depois de um corte de peso ruim, assim, né? E ela veio muito bem, finalizou rápido, tirou onda, dançou ainda, deu uma rebolada lá na cara da menina. Eu gostei da luta dela, porque eu tava esperando ela vir muito pior, né? Por causa desse corte de peso difícil. Finalzinho ali do card, a última luta, o Cutelaba, que era zebra, também conseguiu uma vitória boa. E aí a gente entra no card principal. O card principal foi espetacular. Só que as duas únicas lutas que foram pra decisão, acho que era uma das lutas que eu mais queria ver, que era a luta do Joe Anderson Tubarão, que é um cara que sempre vai pra cima, dá porrada pra caramba, finaliza, aquela loucura, aquele caos total, e acabou perdendo numa decisão dividida. Eu vou falar dessa luta já. E a luta do Brendan Allen, que essa luta eu tava com uma expectativa super alta, eu tô com uma resenha marcada com o Brendan Allen, e eu achei que deixou bastante a desejar. O Brendan Allen muito... eu não sei, óbvio, a estratégia era botar a luta pra baixo, mas ele não conseguiu se reinventar ali, ele ficou tentando a mesma coisa toda hora, não deu muito certo. Bom, já na primeira luta o Farisian deu mas foi assim, foi um lutaço o Farisian contra o Matt Frevola. Ele acaba nocauteando o Matt Frevola no terceiro round, e aí eu até coloquei uma enquete no Insta, porque a hora que ele acerta a joelhada, você já vê assim, o protetor bucal do Frevola cai, ele cai apagado no chão, e o Farisian ainda vai e segue com mais 2 golpes até o juiz vir. Eu fiz uma enquete lá, o que vocês acham numa hora dessa? O que o cara faz ali? Você acha que no calor do momento não dá pra fazer nada, o cara não tá nem vendo, o cara quer encerrar, tipo aquela história do matar ou morrer mesmo? Ou dá pro cara controlar, dependendo da situação, óbvio, e não desferir aqueles 2 últimos golpes, ou dane-se, é o que é, e enquanto o juiz não parar, tá valendo. Me fala o que vocês acham disso aí. Eu coloquei uma enquete lá, vocês estão vendo o resultado dela agora aqui. A galera não acha que devia ter dado aqueles 2 últimos golpes lá, mas eu acho que a questão que fica é... será que o cara consegue, no calor daquele momento, naquele caos todo acontecendo, será que ele consegue ver que o cara tá apagado? Porque quantas vezes a gente já viu o cara, tipo, meio que dá uma vacilada ali e o outro volta, entendeu? E de repente a luta vira. Então, eu não sei, a minha opinião, assim, assistindo e vendo, né, o cara tava apagado, eu sou, obviamente, contra os outros 2 golpes,
Mas tem que pensar com a cabeça do cara que tá ali dentro na hora. Será que ele viu? Você acha que ele tem tempo de parar, olhar e notar? Ou a hora que ele vê o cara caindo, ele já cai pra cima e vai e não tem como perceber, entendeu? Então, ó, me fala o que vocês acham aí disso daí. Aí na próxima luta, o Morgan Charriere confirmou favoritaço, né, contra o brasileiro Gabriel Fly, nocauteou o Gabriel Fly no segundo round. Eu não achei o Gabriel Fly que ele lutou mal no primeiro round, mas dava pra ver que do jeito que a luta já tava encaminhando ali, não ia dar pra ele. Mas nocaute bonito, fiquei triste pelo brasileiro, tomara que ele volte melhor aí, mas nocautaço do Morgan Charriere e só acrescentando. Nessa hora o estádio tava indo à loucura já, porque tinha começado o card principal, os dois caras da casa vencendo por nocaute e nocautes clássicos, assim, coisa linda. Eu tava um caldeirão. Se vocês assistiram, vocês conseguiam, eu não sei como é que é a transmissão aí do Brasil, mas aqui tem o áudio do ginásio lá. É uma loucura o barulho que esses caras fazem. O próprio Parrumpinha tinha comentado isso. Ele falou que o ano passado, quando eles foram lá, ele desistiu de dar instrução durante a luta de tanto barulho que os caras faziam, não dava pra ouvir nada, então ele desencanou e falou, cara, deixei só pro intervalo. Acho que o Moicano roubou um pouco a cena aí, esse hype agora dessa luta que eu vou falar, mas o Brian Battle deu um show à parte. Ele nocauteou o Kevin Jussé no segundo round, não nocauteou, nocaute técnico, né? Mas esse cara é muito brabo. E no final ali, durante a entrevista, ele soltou o verbo, roubou o discurso do Moicano. Porque eu acho que o discurso dele foi melhor que o do Moicano. E a torcida vaiando, e ele pode vaiar. Quanto mais vocês me vaiam, mais forte eu fico. E aí ele solta no final ainda, saiu mostrando o dedo pra todo mundo. Foi um negócio doido. Aí ele fala... vocês acham que o açougueiro da América, que é o apelido dele, Butcher... ia perder na porrada pra um francês, tirou os caras pra nada. Foi legal, foi legal. Aí chega a luta do Joe Anderson, que foi um roubo, na minha opinião. Eu vi vitória do Joe Anderson, ele perdeu por decisão dividida. Ó, tá passando aqui os comentários de vocês no Instagram. Acho que 99% da galera também achou que foi roubado. Quero saber o que vocês acharam dessa luta. Eu vi vitória do Joe Anderson. Eu achei assim, ele teve chance de finalizar, teve chance de trocar porrada e ganhar bem. Dá pra falar que ele vacilou, não dá pra tirar o mérito do outro cara também, não é só culpa do Joe Anderson, né? O Joe Anderson lutou bem, mas o outro cara lutou bem também. Agora, sem desmerecer o oponente do Joe Anderson, que lutou muito bem, mas ele não ganhou essa luta, tem que ser honesto também. Se fosse em outro lugar, será que ele teria ganhado? Porque decisão dividida, o cara tá em casa, complicado, mas vai fazer o quê? Aquela história... clichê e até meio idiota de falar, né? Pô, deixou na mão dos juízes, principalmente numa situação daquela lá. Se é num território neutro, tipo em Vegas e tal, eu acho que seria a vitória do Joe Anderson fácil. Se fosse no Brasil, provavelmente, mas lá na França ia ser difícil. Se não apagasse o cara ali na porrada ou finalizado, ganhar na decisão dividida, a gente viu o que deu, né? Quero saber o que vocês acharam do resultado dessa luta também. Me comenta aí e me diz se vocês concordam com o pessoal do Instagram lá. Aí vem uma das lutas que mais eu tava esperando pra assistir, eu tava super ansioso pra ver a luta do Brandon Allen com o Imavov. Eu gosto muito do estilo do Brandon Allen, mas hoje, apesar do, assim, acho que o primeiro minuto, talvez até o segundo minuto dessa luta, tava todo mundo de queixo caído, fala que não acredito que vai ser fácil assim. Ele começa, ele já bota o Imavov no chão, já começa a se movimentar, seguindo por uma chance de repente buscar uma finalização, mas não conseguiu e não saiu dali. Eu tinha feito um vídeo no Instagram esses dias, que deu bastante polêmica, até a galera me xingou bastante, que eu falo, olha, tem que parar com esses amarrão, tipo, do chão e do cara em pé também. Todas as modalidades. Eu acho que assim, acho que a amarração dos dois lados tinha que ser, tipo, se o cara tá em pé, se a luta tiver em pé e não tiver acontecendo nada, tem que dar uma advertência pros dois. Tipo, ó, eu 10 acho segundos... que os caras que caem por baixo tem que aprender a bater por baixo, que é o que mas não o Anderson tem jeito, fazia. Cara, não tem jeito, esses caras faziam. Não tem jeito. Cara, vocês mas vão querer quando o Anderson... o estilo de jogo no tapetão, lógico que não. aí, caralho, aí mas quando, por exemplo, quando o Anderson lutava, não tinha um cara do nível do Khabib, do nível desses caras fazendo grappling. Não tinha. Você pegar um cara, com o nível desses caras do Khabib e o cara quiser botar o cara no chão e segurar ele ali os 5 rounds, ele vai. Não adianta querer bater, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí é o seguinte, pôs no chão e não fez nada, só segurou ali, respirou, deu beijinho nas costas. Meu irmão, 10 segundos, parou. Levanta e vai trocar em pé de novo. Se ficou em pé 10 segundos e ninguém trocou porrada, advertência pros dois. E tem que fazer em pé tem que fazer alguma coisa também. Não é, quando eu falava de parar os amarrão, não era só
relativa ao pessoal do grappling, os russos, né, do grappling. Eu falo do jogo em pé também. Se o cara não engajar, tinha que dar uma advertência ou tirar um ponto. Alguma coisa tem que ser feita. O caso de hoje da luta do Brandon Allen, só para vocês não me chamarem de Pacheco, era exatamente um desses exemplos. Primeiro minuto, porra, lindo. Botou um cara no chão e tá ali buscando. Segundo minuto, meu irmão, e aí, vamos fazer alguma coisa? Terceiro minuto, não rolou nada. Quarto minuto, não rolou nada. Tinha que ter levantado os caras. Ah, mas ele tava buscando a posição. Mas quanto tempo ele vai ficar ali buscando uma posição melhor? Eu entendo que ele tava numa posição de controle, de domínio, mas o problema é justamente esse. Quantas horas de controle o cara vai ficar ali? Se o round tiver 20 minutos, ele ia ficar 20 minutos ali controlando o cara e ficar todo mundo olhando com cara de bunda, né? Então, ó, quem assistiu aquele vídeo que eu fiz e discordou, esse era um exemplo perfeito do que vinha na minha cabeça. E é óbvio que eu exagerei, durante a resenha eu falei 5 segundos, 10 segundos, mas isso é o de menos. O que valia ali era o ponto de vista, era a ideia, não os detalhezinhos, porque o pessoal gosta de se apegar muito no detalhe, que é pra poder ir lá dar porrada, né? Mas era uma história assim, parecida com o que aconteceu no primeiro round do Brandon Allen com o Imavov. Aí a gente vai pro segundo round. O primeiro round, o Brandon Allen ganhou, puta, tranquilo. Aí a gente chega no segundo round. O Brandon Allen tentou exatamente a mesma coisa, o Imavov já tava esperto, não conseguiu, o Brandon Allen não conseguiu a queda de nenhum, ele não sei o que tava acontecendo, ele não queria trocar porrada com o Imavov, ele tava levando desvantagem em pé, mas ele não queria ficar em pé com o cara de jeito nenhum, ele ficava tentando aquela quedinha lá, aquele single leg, o Imavov defendia, ele ficava ali por baixo, bem morto, o Imavov ganha bem o segundo round. Terceiro round foi mais do mesmo, teve gente que disse que viu vitória pro Brandon Allen, eu não tenho certeza, eu vou reassistir, mas eu não acho que deu mesmo não, eu acho que foi vitória do Imavov, sem muito, nem o Brandon Allen reclamou, não sou eu que vou reclamar aqui. Mas aí eu fiquei desapontado, porque o Brandon Allen é um cara bem agressivo, vai muito pra cima, e eu jurava que eu esperava outra atitude dele. De repente é fácil falar, né, óbvio, estando aqui, mas eu não sei, ele é bom de trocação também, ele podia ter arriscado mais em vez de ficar naquela mesma tentativa que obviamente não estava funcionando. Até os caras o comentário aqui americano, acho que tava o Bisping, o Paul Felder e o narrador que eu não sei o nome, e eles falou, pô, falta 1 minuto pra acabar a luta, e ele, em vez de tentar trocar porrada e virar o terceiro round pra ele poder ganhar a luta, ele insistia e tentava botar no chão. O corner dele falando isso também, falou, bota no chão, e os caras, pô, falta 40 segundos pra acabar a luta, como bota no chão? Não conseguiu a luta inteira depois daquela primeira queda no primeiro round. Então, eu não sei, eu fiquei desapontado, queria que o Brandon Allen tivesse ganhado, mas não deu. Então, eu não posso esquecer de falar aqui da polêmica da parada da pesagem. O Brandon Allen fez um vídeo, eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês, eu traduzi pro português. Muita gente, aliás, isso era uma coisa que eu queria que vocês me falassem aqui também. Vocês gostam desses vídeos dublados ou com o áudio original e é só a legenda em português? Me fala, porque eu solto. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Metade eu não sei, eu vou misturar um pouco, mas se a grande maioria preferir um ou preferir o outro, eu troco. Então, mas dá uma olhada aí, esse áudio tá dublado, tá? Só para que todos saibam, a França tem o jeito mais corrupto de lidar com lutadores no mundo todo. Eu tenho mais de 40 lutas. Já lutei fora do país, em diferentes estados. Bati meu peso sem problemas. Aí me dizem que tenho que tirar sangue, quer dizer, urina primeiro. Disseram urina, tenho que dar urina logo após a pesagem. Estou desidratado. Esperei 3 horas para fazer xixi. Aí dizem que preciso dar sangue também. Tive que fazer o teste de urina e agora vão tirar sangue. Tiraram o sangue e não conseguem o suficiente. Aí vieram me dizer que precisam de mais. Eu disse, não vão me furar de novo. Aí querem outro tipo de sangue. Fizeram isso também e não deu certo. Então pensaram em fazer outro. E aí eu disse não. Enfim, enquanto isso meu oponente pode subir e dormir depois de bater o peso. E eu tenho que ficar lá embaixo por 3 horas e meia. Nenhum lutador top da França teve que fazer isso. Só eu e o Moicano tivemos que fazer isso. As 2 lutas mais importantes do card, enquanto os franceses não tiveram que fazer nada. Eles podem ir pro quarto, dormir, relaxar, comer, eles fazem o que querem. Já eu, 3 horas e meia depois, ainda estava lá embaixo. Às 8h30 bati o peso fácil. Foda-se esse lugar. Esse lugar é uma merda. Eu confesso que depois de assistir isso eu fiquei muito preocupado, porque ele cita que fizeram aquilo com ele e com o Moicano, que é óbvio que parece que é de sacanagem, que parece que é de propósito mesmo, né? Os 2 caras da luta principal, que vão lutar com 2 caras da casa, segurar os caras lá depois da pesagem pra tirar sangue, fazer
exame de urina, o cara tá desidratado, não tem urina. 3 horas depois, 5 horas depois, não ia fazer diferença. Se é pra pegar doping, não ia fazer diferença se fizesse no dia seguinte o teste. Se fizesse antes da luta, se fizesse na sexta-noite. Parece que é de sacanagem pra ferrar o cara mesmo. O Brennan Allen falou, vocês viram o vídeo, ele ficou bem puto com isso. E o Parrumpinha comentou que foi sacanagem mesmo, e que segunda-feira, ó, vocês não assistem o podcast segunda, fica ligado, que segunda-feira vai pegar fogo. Parrumpinha vai chegar de Paris, vitória zaça nas costas, e vai contar essa parada da comissão atlética aí que rolou, que inclusive o Moicano passou pelo mesmo problema que o Brennan Allen, beleza? Aí a gente chega na luta principal, que eu tava com um aperto no peito pra saber o que ia acontecer com essa luta, porque eu tinha feito um vídeo aqui dizendo, se essa luta passar do segundo round, essa luta vai começar a virar pra gente. Então confia, acredita, porque se ele sobreviver ao primeiro round, não podia estar mais errado, né? Ele foi, bota o cara no chão no primeiro round, chuva de cotovelo, ground and pound pra caralho. Puta, deu um show, 10-8. 10-8, claro. O Michael Bisping tava falando ao vivo na transmissão do UFC aqui, que pra ele, na cabeça dele, era um 10-7 essa luta. Tô botando o scorecard dos juízes aí, foi 10-8, todos os juízes marcaram 10-8, e todos os juízes marcaram o segundo round pro Benoit. O que vocês acharam? Quero saber, a grande surpresa foi esse show do Moicano, que ninguém esperava, muito forte. Eu acho que o Parrumpinha vai até falar de novo, vou fazer maior propaganda do podcast da segunda, que vai estar imperdível, tá? A partir de 3h30 da tarde, horário do Brasil. Eu acho que o Benoit veio devagar. De repente, na cabeça dele, ele não começou tão agressivo, explodindo pra cima igual ele faz, justamente pra se poupar, porque era uma luta de 5 rounds, e o Moicano fez o contrário. O Moicano veio pra cima, botou no chão, e ali, a hora que ele botou no chão, caiu por cima. Eu acho que a gente tinha, ou falou no podcast, ou falei no meu vídeo aqui, se o Moicano botar no chão e cair por cima, o Benoit não saía dali, como eu falei a mesma coisa ao contrário. Se o Benoit botar o Moicano de costas no chão e ficar por cima, a luta acabava também. Vocês viram o que aconteceu? Moicano, uma fera, brava, assim. É o exemplo de volta lá, falando da parada do chão, levanta os caras, não levanta. É o exemplo perfeito do que eu tô falando. Bota no chão e mete-lhe a porrada. Mete-lhe a porrada, trabalha. Vocês viram o que aconteceu? O cara volta pro segundo round, cego praticamente, não tinha olho. Conseguiu fazer lá, não sei se o Moicano se poupou, eu não sei o que aconteceu. Muita gente falando do ombro dele também, não sei. Isso é uma coisa que provavelmente o Parrumpinha não vai falar se tiver alguma lesão, alguma coisa, porque eles não gostam de revelar isso. Mas tava saltadinho aqui, gente reparando que ele não tava mexendo direito com o braço direito. Então, de repente, ele pode ter sentido alguma coisa, torcer pra não ser uma lesão, mas de repente ele quis se poupar um pouco também, porque ele trabalhou duro no primeiro round, né? Então, nada mais justo do que, depois de ganhar um round do jeito que ele ganhou, dar uma pisada no freio. O Benoit não tava oferecendo grandes riscos. E aí, meu irmão, segundo pro terceiro round, o juiz entra ali, o médico entra no cage pra dar uma olhada. A hora que o cara começa, conta quantos dedos tem aqui, não sei o quê, você já viu na cara do Benoit, ele sai balançando a cabeça, não conseguia ver, não tem como trapacear ali naquela hora, e a luta foi paralisada. Então, um show do Moicano, contrariou todas as expectativas, tô muito feliz por ele, gosto muito do cara, ele merece muito todo esse momento que ele tá passando, tudo isso que ele tá vivendo, né, de trocar de divisão e se reencontrar, né? Reencontrar. Eu falei bastante disso aqui, que numa das resenhas com ele falou, porra, eu reencontrei o meu jogo, porque eu não sou de entrar pra dar pirueta, nada, eu quero entrar, botar no chão e usar o meu jiu-jitsu e acabar com a luta e ganhar, porque eu luto pra ganhar dinheiro, e é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar, vou tentar lutar o melhor que eu puder pra ganhar o máximo que eu puder de dinheiro. E depois disso virou uma chavinha na cabeça desse cara, e ele é outro lutador. E crédito também, absurdamente, pro Parrumpinha, né? Moicano, a única luta que ele perdeu com o Parrumpinha de head coach dele foi aquela luta do Rafael dos Anjos, que ele pegou com 5 dias de aviso. Tava no Brasil, fazendo churrasco, tomando cerveja, ofereceram a luta, o maluco falou, porra, eu pego, foi lá e trocou 5 rounds de porrada com o Rafael dos Anjos. É a única luta. Então essa praticamente não conta. Não tem estratégia, não tem camp, não tem treino, não tem nada. Mas olha, muitas palmas e aplausos pro Parrumpinha, que ajudou essa transformação toda do Moicano, consolidou completamente absurdo. Eu tô louco pra saber, falar com ele na segunda aqui, pra saber qual era exatamente a estratégia, round a round. Ele vai falar para um privilégio do caramba a gente ter esse cara aqui com a gente. Então, ó, fica ligado na segunda-feira, 3h30 da tarde, ao vivo aqui no canal, a nossa resenha,
toda segunda, faz 4 anos que a gente faz esse podcast. Eu, o Diretaço e o Parrumpinha entra no Minuto Parrumpo, direto, recém-chegado do UFC Paris, beleza? Quero saber o que vocês acharam desse card, o que vocês acharam das lutas, qual foi a luta que você mais gostou, o que você achou da apresentação do Moicano. Comenta aí, eu leio todos os comentários. Se tiver pergunta pra mim, manda aí também no comentário que eu leio e respondo. Um abraço pra vocês, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Um grande abraço, até o próximo, valeu.